Olá pessoal, tudo bem? Professor Damião falando, disciplina de Geografia. Vamos nós para mais uma videoaula. Na aula anterior nós falávamos sobre os aspectos gerais do clima. Agora nós vamos falar sobre a ação humana no clima, a ação antrópica. Quais elementos são ali, enfim, advindos desse processo de interferência humana no clima? Nós vamos falar brevemente sobre aquecimento global, efeito estufa. Tudo isso, naturalmente, é consequência da ação humana no clima. Inicialmente, só queria retomar uma discussão que eu percebi ter ficado um pouco vaga na última videoaula, que é sobre a ação dos elementos climáticos e os fatores geográficos do clima. Tanto elementos do clima quanto fatores geográficos do clima, eles são importantes no processo de determinação de algum tipo de clima em um determinado lugar. Então, como ficou muito, já no final do vídeo, um pouco embolado, a gente não conseguiu esclarecer melhor, eu gostaria só de dar uma retomada nessa discussão. Então, temos aqui no quadro, mais por esse canto, os elementos climáticos, né? Um dos elementos climáticos importantes é a temperatura, né? Porém, a temperatura, ela é variada, ela sofre variações de acordo com esses fatores geográficos: latitude, altitude, maritimidade e continentalidade. Então, o elemento temperatura, ele pode ser variado de acordo, por exemplo, a latitude. Quanto menor a latitude, ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, maior é a temperatura, mais quente é o ambiente, tá certo? Assim como quanto mais próximo dos polos, portanto, maior a latitude, menor será a temperatura. Nós vamos ter temperaturas ali do clima temperado ao polar. Então, quanto maior for a latitude, próximo dos 90 graus, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, menor será naturalmente a temperatura. A altitude também vai variar, porque quanto maior for a altitude, a temperatura tende a diminuir. Geralmente, em média, 0,6 graus de temperatura cai quando se aumenta 100 metros de altitude. Então, o elemento temperatura também é influenciado pelo fator altitude. Assim como também o elemento temperatura é influenciado pelo fator maritimidade e continentalidade. Por exemplo, o fenômeno da maritimidade é aquele fenômeno onde o aquecimento das águas oceânicas interfere no clima do lugar. Geralmente um dia de sol, todo aquele sol ali, aquela gigantesca massa de água evaporando, que no caso é o oceano, depois fica aquela massa ali, aquele vapor d'água, melhor dizendo, pairando sobre a atmosfera e mantendo a temperatura elevada, mesmo quando a noite chega. Quem nunca percebeu, por exemplo, estando no litoral, o dia escaldante, mas a noite também muito quente, em função da maritimidade, é o processo da evaporação daquela água aquecida pelo sol, e aquele vapor d'água também quente vai ficar pairando sobre a atmosfera, fazendo com que as noites também sejam quentes. A continentalidade é o oposto. Então nós vamos ter o quê? Uma brusca queda de temperatura, haja vista que o continente perde temperatura mais rápido do que as massas oceânicas, Então, por exemplo, o clima desértico, 50 graus ao longo do dia, mas quando cai a noite, dependendo do horário da madrugada, pode descer a 0 graus. Ou seja, existe uma variação, a chamada amplitude térmica, que é a diferença entre a menor e a maior temperatura. A amplitude térmica no continente, no interior do continente, é muito grande. Você pode ir de uma temperatura elevada ao longo do dia para uma baixa temperatura durante a noite. Isso não ocorre nas zonas costeiras, na maritimidade. A amplitude térmica é pequena. Durante o dia foi quente, a noite vai continuar quente do mesmo jeito por conta da presença desse vapor d'água pairando sobre a atmosfera e mantendo as temperaturas elevadas. Então o elemento, temperatura, também é influenciado pelo fator maritimidade e continentalidade. Aqui o fator umidade, ele também vai ser influenciado pelo elemento latitude, melhor dizendo, pessoal, o elemento umidade também vai ser influenciado pelo fator latitude, Quanto mais próxima da latitude zero, linha do Equador, tende a ser mais chuvoso, aquilo que é denominado clima equatorial úmido, mesmo que quente, mas é mais chuvoso. E aí, na medida que se aproxima também das elevadas latitudes, você pode ter a presença, por exemplo, da precipitação em neve, é verdade, mas nas áreas próximas a evaporação marcante e, portanto, o processo de precipitação também é. A maritimidade, a continentalidade também influencia no elemento umidade.
Porque se você tem a presença ali do vapor d'água advindo dessa evaporação das águas oceânicas, você vai ter uma presença muito constante da chuva. A precipitação também é presente. A pressão atmosférica, o elemento pressão atmosférica também é influenciado pelos fatores altitude e latitude, né? A pressão atmosférica é menor nas áreas de maior altitude e maior nos locais de menor altitude. Então existe esse processo de inversão. Na medida que eu tenho uma altitude elevada, a pressão atmosférica ali vai ser pequena. Quando eu tenho uma baixa altitude, a pressão atmosférica vai ser superior. Assim como a latitude também se vê influenciada pela pressão atmosférica, ou seja, na verdade o oposto, a pressão atmosférica também se vê influenciada pela latitude. Nas áreas próximas aos polos, a pressão atmosférica é maior e a temperatura mais baixa. Nessas áreas originam-se massas de ar frias. Nas áreas próximas ao Equador e às zonas tropicais, a pressão atmosférica é menor e as temperaturas são mais altas. Nessas áreas formam-se as massas de ar quente. Então, é só para recapitular o que na aula anterior nós falamos muito vagamente, a relação entre alguns elementos geográficos do clima e os fatores, um influencia no outro e as consequências destes para o dia a dia de cada um de nós, tá certo? Agora sim, a interferência da ação humana no clima global. Naturalmente, nós já vimos várias situações, várias notícias, já lemos muito sobre o processo de interferência, o processo da interferência da ação antrópica no clima e as consequências imediatas de tudo isso. Naturalmente, você já ouviu falar sobre efeito estufa, aquecimento global, derretimento das calotas polares, e isso é real. Embora alguns afirmam ser apenas um ufanismo, alguns afirmam ser exagero por parte dos climatologistas ou por parte dos estudiosos, mas na verdade existe muito de verdade nisso aí. Na medida que o clima ele sofre essa interferência humana, ele vai também ter como consequência inúmeras situações que são bastante preocupantes para as futuras gerações, inclusive. Então, você já leu ou ouviu alguém falar a respeito do aquecimento global, né? Já ouviu também que as atividades humanas podem ser responsáveis pelo aumento da temperatura média próxima à superfície da Terra. Também já escutamos muito sobre isso. Atualmente, a maior parte dos especialistas em estudos climáticos afirmam que a ação antrópica contribui para o aquecimento global. Para entender como isso ocorre, é preciso compreendermos o efeito estufa, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Uma coisa leva a outra. O efeito estufa é um fenômeno natural, necessário para que se mantenha o calor necessário para a existência de vida no planeta. Tá certo? O fato é que essa estufa, por assim dizer, que existe invisivelmente falando no planeta Terra, ela pode se aquecer demais na medida em que nós emitimos ainda mais gases, né, na atmosfera, nós, de repente, através das queimadas, das chaminés das indústrias, dos escapamentos dos veículos, todas essas atividades desenvolvidas por nós seres humanos potencializam esse processo de estufa, que é um efeito que é, repito, natural, mas que se interferido de forma demasiada, pode reter muito aquecimento. E é essa retenção desse aquecimento todo, que não é um aquecimento natural do Sol, vai promover o aquecimento global, o aquecimento do planeta. Vamos imaginar para que serve uma estufa? Vamos pensar numa lanchonete. A estufa está ali para manter o quitute, lá, o salgado, o lanche, com a temperatura adequada para ser consumido. Mas quando aquela estufa ela é desregulada, quando se aumenta a temperatura dela, aquele alimento no interior dela vai superaquecer, vai ficar impróprio para o consumo, pode até, enfim, sofrer algum tipo de dano. Assim é o planeta. O aquecimento ideal é aquele que nós recebemos do Sol naturalmente. E existe essa relativa camada invisível, vamos assim pensar, para manter esse aquecimento do planeta. Mas quando a gente emite, né, muitos gases tóxicos, quando nós queimamos demais, quando nós, enfim, destruímos tudo aquilo que desregula enfim, a natureza do planeta, etc., vai potencializar esse aquecimento e vai causar as consequências mais diversas possíveis. A ilustração aqui mostra de que forma, por exemplo, nós prejudicamos e potencializamos o chamado aquecimento global. Primeiro temos as queimadas, né, o desmatamento, a emissão de gases como CFCs, né, que estão presentes nos aerosóis, que estão presentes nos refrigeradores, nos ares condicionados, né, a queima de combustíveis derivados do petróleo e do etanol, como é o caso dos combustíveis
né, para os automóveis, para as motocicletas, mas também a emissão de gases tóxicos como o dióxido de carbono, que potencializa aí o efeito estufa, né? Então tudo isso interrompe esse processo que é natural, né? Nós temos a emissão dos raios solares, parte dela é absorvida por essa denominada, né, camada da atmosfera que retém esse calor, e outra parte é refletida, né? Então existe aí naturalmente um equilíbrio naquilo que é refletido, naquilo que é absorvido, naquilo que é, enfim, penetrado aqui por esta camada para aquecer o planeta. Então existe um processo muito equilibrado, que é ali, digamos assim, desregulado por todas as atividades. Então, tudo isso que nós produzimos, ele vai retornar, ele vai ficar mantido aqui nessa camada mais baixa da atmosfera e vai manter o clima muito mais quente. E aí nós vamos perceber, por exemplo, também uma consequência imediata no regime chuvoso, também na presença de tempestades tropicais, no derretimento das calotas polares e, consequentemente, no aumento dos níveis dos oceanos, e uma série de outras consequências, muito em função de todas essas atividades que nós, seres humanos, desenvolvemos e, consequentemente, potencializamos o processo denominado de efeito estufa, que é um fenômeno natural, repito, que provoca o aquecimento das camadas atmosféricas mais inferiores devido à retenção do calor irradiado pela superfície do planeta. A temperatura média anual da superfície terrestre é de cerca de 16,5 graus. Sem o efeito estufa, estima-se que essa média seria de aproximadamente menos 20 graus. Ou seja, teríamos um planeta gelado, porque haveria uma reflexão imediata, instantânea do aquecimento do Sol, instantânea dos raios solares. Então não iria reter essa irradiação solar e não iria manter a temperatura média adequada para a existência de vida. Então teríamos um planeta congelante. Então é necessário que haja efeito estufa, é necessário para reter esse calor que é, portanto, irradiado pelo Sol, né, que é fundamental. O Sol ele é vital, assim como é vital também a chuva, a água, etc. Né? Mas o fato é que quando se interfere nesse fenômeno que é natural, que é equilibrado, aí, digamos assim, existem os chamados efeitos colaterais, que vai, enfim, ocasionar tudo aquilo que nós dizíamos com relação aos problemas climáticos e, consequentemente, para as pessoas, de modo geral, na superfície do planeta. Aqui mais alguma explicação, falando quando o efeito estufa é bom e quando o efeito estufa é mau, quando ele é ruim, né? De que forma podemos distinguir? Olha só, o efeito estufa, bom, positivo. A radiação do Sol chega à superfície e aquece a Terra, isso é importante. Esse calor é mantido na superfície terrestre porque os gases do efeito estufa funcionam como um cobertor e não permite que ele se dissipe, ok? Em uma situação de equilíbrio, a quantidade de gases do efeito estufa presentes na atmosfera é absorvida por processos naturais como a fotossíntese. Então, num estado normal, equilibrado, existirá sim os gases de efeito estufa, mas eles serão numa proporção suficiente para a absorção do processo de fotossíntese realizado pelas árvores. O fato é que, ultimamente, temos produzido muito mais gases de efeito estufa que, enfim, as árvores que existem não dão conta de absorver todos eles, o que é pior. Além disso, as árvores que existem estão sendo cortadas, ou seja, o desmatamento está contribuindo duplamente para que se potencialize o efeito estufa. Primeiro, na medida que você desmata, naturalmente vai haver a queimada, você vai estar lançando esses gases de efeito estufa na atmosfera. Então você também vai ter ali, além de emitir esses gases, né, de efeito estufa, você vai ter matado uma espécie, né, vegetal que absorveria esse gás de efeito estufa. Então é um fenômeno maléfico duplo, né? Mas em estado normal, as árvores seriam, né, suficientes para a absorção desses gases de efeito estufa que naturalmente iríamos produzir, mas numa situação equilibrada. Agora, numa situação de desequilíbrio, quando o efeito estufa ele passa a se tornar um vilão, é quando existe uma emissão muito superior desses gases de efeito estufa, como por exemplo o gás carbônico e outros gases tóxicos, muito mais do que a natureza consegue neutralizar, do que ela consegue absorver, fazendo com que a temperatura se eleve e a poluição se concentre. Aqui nós temos, né, uma face positiva e aqui nós vemos uma negativa, inclusive com a concentração desses gases emitidos aí pelas indústrias, pelos escapamentos dos veículos, e aí nós vamos ter a situação de superaquecimento do planeta, porque a emissão de gases de efeito estufa vai ser superior a que o planeta
teria capacidade de absorver, de neutralizar, porque aqui já houve um desequilíbrio, né? E naturalmente as consequências são bastante danosas. A intensificação do efeito estufa. Algumas atividades humanas são responsáveis pela liberação de gases de efeito estufa, aqueles que são responsáveis pela retenção do calor na baixa atmosfera. O principal entre esses gases de efeito estufa é o famigerado gás carbônico, ou simplesmente CO2, né? O aumento da atividade industrial e da produção de energia por meio da queima de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e carvão mineral, que é utilizado para movimentar máquinas, automóveis e outras invenções humanas, são os responsáveis pela liberação de grandes quantidades do famigerado gás carbônico na atmosfera. Então, assim, nós estamos no estágio de desenvolvimento industrial, né, em que, infelizmente, ainda se insiste em utilizar de forma muito, digamos assim, exagerada, os chamados combustíveis fósseis, que são aqueles combustíveis advindos, né, de combustíveis não renováveis, ou seja, é o petróleo, é o gás natural, é o carvão mineral, ou seja, é todo aquele processo de fossilização da matéria orgânica morta, que gera, portanto, o petróleo, que gera o gás natural, que gera o carvão mineral, mas que quando passado por um processo de combustão, vão liberar o gás carbônico, e nós temos uma presença muito grande desse gás sendo liberado na atmosfera, porque nós queimamos demais o petróleo, muito mesmo, e isso há mais de um século, desde quando o petróleo foi descoberto como fonte de energia, mas também ainda insistimos em queimar demais o carvão mineral e a utilizar demais o gás natural. Então, a utilização dessas fontes de energia como principal matriz energética tem sim contribuído bastante para a emissão e para a potencialização da emissão do gás carbônico, que é um dos piores e mais comuns entre os chamados gases de efeito estufa, que faz todo esse processo de superaquecimento do planeta. Gases causadores de efeito estufa. Falamos do gás carbônico, né, que é, enfim, o mais comum, o mais discutido. Quais são as principais fontes do gás carbônico? Combustíveis fósseis, como é o, repito, petróleo, carvão mineral e o gás natural, além do desmatamento. Na medida que eu desmato, né, eu também vou fazer o quê? Eu vou estar retirando a cobertura vegetal que seria responsável pela absorção. Então, desmatar não é literalmente liberar um gás, mas você mata aquilo que absorveria esse gás, que seriam as árvores. Então, o desmatamento contribui decisivamente para o aumento, para a concentração do gás carbônico na atmosfera. Tempo de permanência na atmosfera do gás carbônico de 50 a incríveis 200 anos, o que é extremamente preocupante. Temos também o metano, né, CH4, presente nos pântanos, nos campos de arroz, eles ficam de 7 a 10 anos na atmosfera. O óxido nitroso, N2O, através também dos combustíveis fósseis e da queima da biomassa, também existe a emissão. Vamos fazer a bioenergia através da queima da biomassa, ali uma grande usina de cana-de-açúcar. Boa parte delas produz energia com a queima do seu próprio bagaço. É importante, do ponto de vista econômico para o proprietário também, mas a queima da biomassa também gera o óxido nitroso, que é um gás que, em menor escala, é verdade, mas que contribui para o efeito estufa. Ele fica na atmosfera por volta de 150 anos. O clorofluorcarboneto, CFC, né? O famoso CFC, clorofluorcarboneto, espumas, aerosóis, refrigeração. Sabe aquele brinquedinho de espuma que você às vezes se diverte no carnaval, de repente o desodorante é aerosol, o próprio refrigerador da cozinha da sua casa ou o micro-ondas, todos eles ali vão gerar o chamado CFC, que fica na atmosfera de 75 a 110 anos. E o ozônio, né, que também é emitido por veículos e por indústrias, que fica ali por horas ou dias na atmosfera. Então esses gases todos eles são responsáveis pela potencialização do efeito estufa, pelo desequilíbrio desse efeito que deveria ser natural e bom, mas tem sido prejudicado, tá certo? E consequentemente contribui de forma bastante ruim, bastante negativa para o aquecimento do planeta, para o chamado aquecimento global. E as imagens ilustram, né? Olha a quantidade, já se fala em toneladas, né? Se pensarmos em todas as indústrias do planeta, as toneladas ali de gases tóxicos lançadas pelas chaminés, né? As queimadas, né? E consequentemente nós vamos ver o quê? O derretimento das calotas polares, porque na medida que você superaquece o planeta, as camadas polares, as calotas, aquelas camadas congeladas permanentemente,
de forma equilibrada, elas ficariam ali congeladas. Porque, naturalmente, o processo de sublimação, ali, a questão ali da queda da neve, ela era superior ao derretimento. Então você ia ter sempre uma camada permanentemente congelada. Mas quando você superaquece o planeta, quando as temperaturas são elevadas em demasia, essas camadas que outrora eram permanentemente congeladas passam a descongelar e vai interferir diretamente, né, em toda a situação da biodiversidade presente nessas regiões do planeta. Aqui, por exemplo, trazemos na foto a questão dos ursos polares, né, típicos do polo norte do planeta, né, típico daquela região congelada. Então você vai interferir diretamente em toda uma cadeia, né, em toda uma biodiversidade e trazendo esses prejuízos, inclusive também trazendo aumento nos níveis dos oceanos, e aí toda aquela situação de invasão dessa água em toda a orla, e algumas construções ou calçadões ali presentes nas imediações, nas proximidades, né, das praias também, em alguns lugares do planeta já sofrem com esse processo. Por quê? Porque na medida que você derrete mais as calotas polares, você aumenta os níveis dos oceanos e existe todo um processo que é bastante nocivo. Ou seja, resumidamente, o clima ele tem sido muito interferido pela ação humana, né, que é importante, o desenvolvimento econômico, a industrialização, uma série de elementos, mas que se não feita corretamente, que se não feita de forma sustentável, pensando no processo de reprodução de tudo isso, as consequências são bastante nocivas. Nós temos assistido nessas últimas semanas aqui no Brasil aquelas queimadas lastimáveis, por exemplo, do Pantanal, né? Esse bioma riquíssimo do Brasil. O ano passado foi na Amazônia. Todos os anos a gente assiste sobre isso lá na Califórnia, nos Estados Unidos, também na Austrália, ou seja, em várias partes do planeta é muito comum assistirmos isso, esse processo, essas queimadas, o avanço do desmatamento na Amazônia brasileira, na Caatinga, na Mata Atlântica, no Cerrado. Ou seja, são inúmeras atividades bastante prejudiciais que são desenvolvidas pelas pessoas e que mais cedo ou mais tarde vai trazer alguma consequência bastante nociva para o clima do planeta e, consequentemente, para as pessoas, para toda a biodiversidade que precisa de um clima equilibrado. Tá certo? Essa aqui é a bibliografia do qual nós nos apoiamos para a preparação da aula. Agradeço a você pela atenção. Trata-se ali da coleção Araranguá Plus, da Editora Moderna, tá bom? Geografia 6º ano. E aí, agora sim, agradeço a cada um de vocês. Até a nossa próxima aula. Se cuidem, fiquem bem.